A paz do Senhor Jesus, meu querido, a paz do Senhor Jesus, minha irmã, meu irmão. Estamos mais uma vez aqui para falar da palavra de Deus. Eu queria que você estivesse conectado comigo aí nesse horário, nesse momento. Eu não sei onde você está, mas se conecte com Deus, com a palavra que vai ser ministrada aqui. Amém? Precisamos ter um coração apaixonado por Jesus, um coração aquecido por Deus. É sobre isso que nós vamos estar falando nessa hora. Eu queria que você que é membro do nosso canal compartilhasse essa mensagem com outras pessoas e você que não é membro se inscrevesse. Amém? Vamos estar orando, vamos falar com Deus. Pai, nessa hora eu quero colocar em Tuas mãos a minha vida, a vida de todos aqueles que estão nos acompanhando, Senhor meu Deus. E eu te peço que você venha estar falando no mais profundo de cada coração. Abençoe a vida de cada filho, de cada filha. Fala conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Querido, você é de qual grupo? Seguidores, multidão ou discípulos? Existe uma diferença entre seguidores, entre a multidão e entre os discípulos. Quem são os seguidores? Seguidores é aqueles que vão aonde o Messias está. Seguidores são aqueles que estão ali seguindo o Messias, mas só que eles seguem até um certo ponto. Quando as coisas começam a apertar, esses seguidores eles abandonam o barco. E a multidão é aquela que só está onde tem pão multiplicando, onde tem milagre acontecendo. Essa é a multidão. A multidão está procurando o quê? A multidão está procurando os benefícios daquilo que Jesus pode fazer. Mas existe outro grupo, que é o grupo dos discípulos. E o grupo dos discípulos é um grupo talvez não muito grande. O grupo dos discípulos é aqueles que estão com Jesus em todo tempo, em todo momento. Mesmo nos momentos mais difíceis, estão os discípulos ali com Jesus. Quando a palavra é dura, os discípulos continuam com Jesus. Os discípulos são aqueles que estão com o Mestre durante toda a jornada e durante toda a caminhada. Você pode me dizer, mas pastor, quando Jesus foi crucificado na cruz, só havia ali um dos seus discípulos, chamado João, o qual ele muito amava, e cadê os outros discípulos? Querido, o baque foi tão grande. A crucificação de Jesus não foi um qualquer evento, foi um evento muito grande. Foi um evento que, talvez para aqueles que andavam mais perto de Jesus, o baque ele foi bem grande. E naquele exato momento, realmente se dispersaram os discípulos, mas aqueles discípulos nunca deixaram de ser discípulos. Porque o discípulo ele pode correr para onde for, ele sempre vai carregar a característica do seu discipulador. E será que nós temos sido multidão, seguidores ou discípulos de Jesus? Logo depois da ressurreição, Jesus foi procurar os discípulos e ali estava um dos seus mais amados discípulos, que era Pedro. E Jesus foi ter com Pedro lá no capítulo 21 de João. E todos nós conhecemos a história. Jesus ele vai dar uma nova oportunidade e Pedro ele vai aceitar essa nova oportunidade. Todos os discípulos vão entender o propósito verdadeiro e real do Evangelho. E a partir daí começa-se a igreja depois do Pentecostes. Mas eu queria falar justamente lá no capítulo 6, voltando um pouco, sobre o posicionamento do discípulo, o posicionamento daquele que é apaixonado por Jesus. Porque para seguir Jesus, querido, tem que ser apaixonado. Para ser discípulo de Jesus, tem que ser apaixonado por Ele. Em todas as ocasiões, em todas as situações. A palavra de Deus em João, capítulo 6, versículo 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que criam e quem os havia de trair. E prosseguiu. Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim
se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Pode perceber aqui, nesses versículos que nós lemos aqui, no capítulo 6, que até alguns dos discípulos abandonaram, porque a palavra de Jesus era muito dura. Querido, se você quer ser discípulo de Jesus, se você quer seguir a Jesus verdadeiramente, você tem que estar preparado para ser confrontado por Ele. Você tem que estar preparado para enfrentar as dificuldades ao lado de Jesus, as tempestades. Você tem que estar preparado para todo momento. Você vai ser testado a negar sua fé. Você vai ser testado a todo momento a abandonar, como aqueles homens abandonaram, porque o discurso de Jesus, a palavra de Jesus era dura. E a palavra de Deus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não existe o evangelho sem cruz. O evangelho sem cruz é um evangelho mentiroso, enganador. Se você quer seguir Jesus, vai ter dificuldades. Se você quer viver na presença de Deus, vai ter lutas. E você tem que estar preparado. Porque como um discípulo, você tem que ser o quê? Um referencial. Porque o papel do discípulo é o quê? É aprender para ensinar. O discípulo, ele nunca guarda só para ele. O discípulo, ele está sempre preparado para compartilhar aquilo que ele recebe. Jesus estava preparando aqueles 12 homens para serem o referencial, para serem os cabeças da igreja que estava se iniciando lá na igreja de Atos. O que eu estou querendo dizer com esta palavra? Um coração que é apaixonado por Jesus é um coração que está preparado para ir com Jesus até o fim. Independente das lutas, das dificuldades, Jesus vai dizer para Pedro, Pedro, você também não vai? Olha quantos já abandonaram. Um discípulo de Jesus também tem que estar preparado para uma coisa, ser abandonado. É a realidade. Jesus, ele foi abandonado por muitos. Jesus, ele foi negado por muitos, mas ele continuou ali firme no seu propósito. E os discípulos também iriam passar por isso. Então eles tinham que aprender desde cedo que não existe muro. Ou você está com Jesus ou você não está com Jesus. Não existe meio termo. Tem muitas pessoas que querem viver o evangelho do meio termo. E não existe meio termo. Ou você se entrega verdadeiramente para Jesus, ou você não está com Jesus. E se você não está com Jesus, você está com quem? Essa é a pergunta que eu quero falar contigo. Então, meu irmão, se você entregou a tua vida para Jesus, sirva-o verdadeiramente. Que seu coração venha queimar por Ele todos os dias da sua vida. E faça como Pedro. Para onde iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Esse é um coração que queima pela presença de Jesus. Que o meu coração, que seu coração venha queimar pela presença de Jesus todos os dias da nossa vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Nosso devocional foi esse. Eu espero que o Senhor tenha falado contigo. E se posicione. Se posicione porque Deus, ele quer te usar como um discípulo. Não seja multidão e não seja seguidor. Seja um discípulo verdadeiro. Amém? Pai, eu quero colocar em Tuas mãos a vida de cada filho, de cada filha que está me acompanhando agora, Senhor, meu Deus, no nosso devocional diário. Esteja abençoando, Senhor, meu Deus, cada pessoa, meu Pai, que foi chamada, Senhor. Tua palavra diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, Pai. Aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos, Pai, para fazer a Tua obra, para se colocar de pé no meio de uma geração tão perversa, Pai amado, tão maligna. Esteja abençoando cada pessoa nesta hora que está acompanhando esse devocional. Vai de encontro, Senhor, meu Deus, a cada irmão e cada irmã, Senhor. Esteja levantando cada irmão, cada irmã que nesse momento precisa, Senhor, meu Deus, meu Pai, de um suporte que vem do Senhor, Pai. Eu entrego a vida de cada pessoa, Pai, que está nos ouvindo
aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Fortalece esse irmão e fortalece essa irmã. Esteja abençoando os teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Que a paz de Cristo esteja na sua vida, que Deus abençoe o seu dia poderosamente, em nome de Jesus. Amém.